Reina o Senhor, ele está vestido de majestade, força e formosura. Louvado seja o nome do Senhor. Essa meditação de hoje eu quero trazer algo que é bem peculiar ao mundo cristão, à vida do cristão. Eu quero começar primeiro dizendo, né, sobre esse aspecto que se encontra primeiramente em Deus, o planejamento. Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus que, além de todos os atributos que ele tem, que a gente conhece, mas ele é um Deus de planejamento. Quando você começa a ler o Gênesis, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, você observa ali, de uma maneira implícita, né, que Deus vai planejando tudo. O primeiro dia, o que ele ia fazer, o segundo dia, o que ele ia fazer, o terceiro dia, o que ele ia fazer, e assim vai. Então Deus é um planejador. Ele tem planejamento em tudo que ele faz. E a maior evidência, aleluia, de planejamento que é a base de Deus, né? Que Deus, assim, vamos dizer assim, ele que fica evidente no Senhor Deus, no Criador, é que ele planejou você. Ele planejou a mim. E ele não somente nos planejou, mas ele definiu os nossos dias. Pensa um pouco nisso. Antes de existirmos, antes de sequer, né, pisarmos nessa terra, o Senhor já pensou em nós. O Senhor planejou a nossa concepção, planejou o nosso nascimento, planejou nossa vinda a esse mundo, planejou onde nós nasceríamos, em que família nasceríamos, quem seriam nossos pais. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de relacionamento familiar, mas quem de fato é o nosso pai é o Senhor Deus. Ele é o pai por excelência. Às vezes você pode ter achado que nasceu no lar errado, né, na família errada, teve o pai errado, porque você não concorda com determinadas coisas, por aí vai. Mas, de fato e de verdade, Deus é o nosso pai. Mas eu não quero fugir do assunto aqui, que é o planejamento. Então ele planejou tudo. Ele tem tudo planejado. Nós é que muitas vezes não seguimos esse planejamento. Agora, como eu gosto sempre de evidenciar, né, aquele texto que está lá em Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Aí você pode se perguntar, mas por que, irmão, você está falando de planejamento? Porque eu vejo pessoas, eu vejo, né, a gente está atento a isso. Como pastor, a gente tem que estar atento a isso. A gente observa pessoas, né, cristãs que não têm planejamento. Eles vivem a vida deles meio no bumba meu boi. E o que isso acarreta? Prejuízo. Prejuízo em todos os sentidos. Prejuízo financeiro, prejuízo na alma, porque se sentem angustiadas, se sentem deprimidas, se sentem fustigadas. Mas, se fizermos uma análise mais cuidadosa, vamos chegar à seguinte conclusão: tal pessoa não tem planejamento. Olha, planejamento é fundamental. Nosso pai é um pai planejador. Deus é o planejador por excelência. Você já pensou ficar criando, né? Todas as coisas que Deus criou. Esses dias eu fiz uma mensagem, fiz uma pesquisa de só de flores existe mais de 340 mil espécies. Só de flores. Você acha que Deus vai sair às tortas e às direitas fazendo as coisas? Não, Deus planeja. Quando olhamos lá, já citei aqui em outras meditações passadas, né, falando do cuidado que Deus, quando ele foi fazer o tabernáculo, ele falou assim para Moisés: você faça tudo do jeito que eu te mostrei aqui em cima. Ou seja, ele planejou.
Agora, pessoas cristãs, por não atentarem para terem sua vida planejada, acabam pagando o preço por isso. Depois não adianta reclamar e falar, poxa, as coisas não dá, e etc e tal. Olha, muito dinheiro vai pelo ralo por causa da falta de planejamento. Tempo vai para o ralo por causa da falta de planejamento. Boas oportunidades vão para o ralo por falta de planejamento. As pessoas não planejam e depois saem fazendo, né? Se tivesse que andar 1 milha, vai andar 10 milhas pela falta de planejamento. Já viu pessoas que compram produtos e depois elas colocam lá, né, no seu guarda-roupa, roupa, por exemplo, e a roupa fica lá até com etiqueta porque nunca usou e não vai usar? Falta de planejamento. A pessoa vai do ponto A ao ponto B, não planeja como fazer isso de uma melhor maneira possível. E sai andando e batendo cabeça e vai. Falta de planejamento, o gasto está impactando no seu bolso. Percebe? Eu não estou muito à vontade de trazer essa meditação aqui, porque é uma coisa básica. Muitas vezes, quando você gosta de ser bem planejado, né? Você ter planejamento em tudo que você faz, você fazer as coisas certinhas e tal, a pessoa fala que você é meio sistemático. Isso não é sistemático. Se você acha que ter planejamento na sua vida em tudo que você faz é sistemático, então Deus é um Deus sistemático. Porque Ele age assim. E nós somos filhos de Deus vivo. A falta de planejamento evidencia uma falta de controle na vida da pessoa. E não pense que os outros vão controlar por você. Isso depende de você. Isso depende de cada um. Tem um texto que eu acho bem interessante, que ele parece meio deslocado, mas está lá em Lucas. Lucas 14, 28 diz assim: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Dentre N situações que você pode pegar e se inspirar nesse texto para ministrar, uma delas é a evidência do planejamento. Ora, o que está sendo dito aqui? Está sendo que você faz os cálculos, planeja, vê se há a possibilidade de você começar e terminar. Porque se não houver condição de você terminar, você planejou, você não vai sofrer as consequências. Infelizmente as pessoas saem por aí, né, comprando coisas e passa o cartão, passar o cartão, depois a gente paga, falta de planejamento, só que depois a conta do cartão vem. Você viu quanto? O índice de inadimplência, não estou dizendo aqui que você é inadimplente, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou evidenciando uma situação que não cabe bem. A palavra do Senhor diz: a ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor. Ou seja, eu utilizo o cartão. Todavia, quando chega a fatura, pago a fatura cheia. Se você pagar a fatura parcelada, você vai cair nessa ciranda aí do inimigo. Porque você já viu os juros do cartão? Falta de planejamento. Isso não cabe bem ao Filho de Deus, isso não cabe bem à Filha de Deus. Eu quero que você medite nessas palavras. Se é uma situação, coloque-se diante do Senhor. Peça ao Senhor sabedoria, Ele dá a todos. Como diz o texto, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá, Ele concede. E passe a viver uma vida tranquila, uma vida abençoada, sem estresse. Basta os estresses que são gerados no dia a dia, que estão além da nossa condição de trabalhar eles, mas aquilo que depende de nós, vamos fazer. Ouça a palavra do Senhor, medite nos textos, vai lá, dobre seu joelho, busque ao Senhor em oração.
e viva uma vida feliz, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Fica com essa palavra, essa meditação em nome do Senhor Jesus. Continue desfrutando das bênçãos do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, teu lar, tua família. Amém e amém.